No vídeo de hoje eu quero falar sobre um sintoma desafiador do transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é o TEPT-C, a névoa cerebral. Qualquer pessoa que tenha passado por algum trauma na infância, seja porque seus pais eram viciados emocionalmente imaturos ou talvez tivessem um transtorno de personalidade como o narcisismo ou transtorno de personalidade borderline, entenderá o que significa esse termo aqui, névoa cerebral. A névoa cerebral é aquela sensação de não conseguir conectar duas frases de forma clara, e quando você consegue, você passa muito tempo refletindo e se perguntando se elas realmente fazem algum sentido. Sua memória parece estar fragmentada e é difícil lembrar das coisas e você tem muita dificuldade em tomar decisões. É como se você conseguisse enxergar as opções à sua frente, mas o seu cérebro simplesmente travasse. E isso torna muito difícil se sentir presente na sua própria vida, pois você não se sente verdadeiramente conectado ou conectada consigo. Quero explicar aqui por que isso acontece, mas mais importante ainda, eu quero focar nas soluções. Entender o problema é um primeiro passo, mas não é o suficiente. Precisamos encontrar as maneiras aqui de superar esse problema e chegar ao ponto em que não estamos aqui mais presos nesse tipo de sofrimento. Muitas pessoas acreditam que uma vez que você tem o TEPT ou o TEPT-C, é algo permanente, e eu pessoalmente não acredito nisso. No entanto, eu acredito que precisamos agir para superar, olha a palavra, superar. Não podemos simplesmente aprender sobre o que é um trauma e parar por aí. Precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças e trabalhar para reconectar o cérebro e reequilibrar o corpo. E podemos superar o trauma, mas não é algo que o tempo vai resolver sozinho. É necessário esforço, tá bom? Tudo bem? Se você está disposto, está disposta a fazer esse trabalho, continue aqui assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar dicas práticas e sugestões que realmente poderão te ajudar. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e a minha missão é ajudar vítimas de relacionamentos abusivos e com narcisistas a recuperarem a sua saúde física e emocional. Vamos ser honestos. Antes de passarmos por algum tipo de abuso prolongado, não costumávamos associar danos cerebrais a relacionamentos tóxicos, não é mesmo? Sabemos que esses relacionamentos causam dor emocional, que eles nos machucam profundamente no nível emocional, mas se não há violência física envolvida, onde a pessoa não chega a colocar as mãos em você, tendemos a não pensar que o abuso possa causar danos físicos. No entanto, é exatamente isso que acontece. Quando você está em um relacionamento de longo prazo com alguém que gera uma quantidade extrema de estresse, ativando constantemente a sua resposta de luta ou fuga, manipulando suas emoções de forma tão intensa que afeta não apenas seu bem-estar emocional, mas também o físico, isso impacta diretamente no seu cérebro e no seu corpo. E esse estresse crônico ele pode até causar alterações no seu cérebro, mudando o tamanho de certas áreas e criando inclusive um desequilíbrio. E para simplificar, quando você está num relacionamento abusivo, é como se você estivesse vivendo todos os dias em um campo minado emocional. Você nunca sabe o que vai desencadear a raiva dessa pessoa, como que isso vai parar, e nada está parecendo mais fazer sentido, e basicamente é como viver um estado de guerra dentro da sua própria casa. E como resultado, o seu sistema de alarme interno, ou seja, a sua rede límbica está extremamente aqui sendo ativada no alerta máximo, e o sistema de alarme do nosso corpo tem uma função importante, ele nos ajuda a ficar em segurança. No entanto, não devemos viver com esse sistema de alarme ativado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não é bom. Então pense no alarme da sua casa, ele está lá para proteger seus pertences e quando toca é para alertar sobre um perigo iminente. Embora sejamos gratos por sua utilidade em momentos críticos, imagine como seria tentar viver tranquilamente com sua família enquanto esse alarme toca o tempo todo sem parar. Imagina aí na sua casa agora. E convenhamos, o som de um alarme não é muito agradável não. Agora, imagine viver com esse som ensurdecedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já imaginou aí? Isso, sem dúvida, causaria um impacto físico em você, provocaria dores na sua cabeça, aumentaria sua angústia no corpo, vai roubar sua paz, sua felicidade. Seria impossível pensar com clareza, porque tudo o que você conseguiria ouvir seria esse alarme constante dentro da sua cabeça. E esse ruído incessante acabaria com a sua capacidade de se concentrar de forma tranquila e produtiva, não é mesmo? É isso que acontece exatamente quando você tem um sistema do seu alarme, do seu corpo, a sua amígdala cerebral ativada o tempo inteiro. A amígdala ela é responsável por acionar esse alarme. Quando ela fica constantemente ativada, é como se um músculo que está ali, naquele momento, ali, estivesse sendo sobrecarregado. E quanto mais você usa o músculo, mais ele cresce. E da mesma forma, quanto mais você vive a maior parte do seu tempo com a sua amígdala cerebral no comando, ela literalmente vai aumentando de tamanho. Impressionante. Por outro lado, as partes do cérebro que você deveria usar com mais frequência para viver de uma forma equilibrada, como o córtex pré-frontal e o hipocampo,
eles começam a encolher. Isso acontece por dois motivos. Veja só. Primeiro, porque essas áreas do cérebro não estão sendo utilizadas como deveriam, então elas enfraquecem, assim como um músculo que não é exercitado. Beleza. Segundo, o estresse elevado e o hormônio associado a ele, o cortisol, afetam profundamente o hipocampo. Entendem? Então, estudos mostram que altos níveis de cortisol podem até levar a condições graves como demência. Ou seja, o impacto do cortisol no nosso cérebro ele é extremamente prejudicial, especialmente quando ele está em níveis elevados. Constantemente aqui, porque está tendo estresse crônico. Agora, você imagina viver agora sua vida todos os dias com cortisol sendo liberado constantemente no seu corpo. Esse hormônio do estresse ele ataca áreas do cérebro responsáveis pelo funcionamento executivo, na clareza do pensamento, na tomada de decisões, na memória de curto prazo, no aprendizado. Enquanto isso, seu cérebro fica apenas o quê? Tocando alarme de perigo o tempo todo. Por isso, dizemos que o estresse provocado por relacionamentos tóxicos podem causar danos. E são danos cerebrais, porque ele realmente altera o tamanho de certas áreas do cérebro, afetando o quão bem ele funciona. A boa notícia é que, assim como o cérebro muda de forma negativa, algo que chamamos de neuroplasticidade negativa, ele também pode ser reprogramado positivamente. A ciência nos mostra que o cérebro tem a capacidade de reaprender e se adaptar. E para efeito didático, podemos comparar o que o abuso narcisista faz ao seu cérebro com o que acontece com um derrame cerebral. Embora não seja exatamente a mesma coisa, que não é a mesma coisa, a comparação ajuda a entender melhor. Quando uma pessoa sofre um derrame cerebral, certas conexões neurais são perdidas ali. Como a capacidade de andar, de ler, de falar, por exemplo. Essas conexões elas morrem, mas isso não significa que a habilidade seja perdida para sempre. Vai depender de muitas coisas. O cérebro pode ser retreinado para reencontrar novas vias neuronais e, aos poucos, reconectar as habilidades perdidas. No caso de alguém que perdeu a capacidade de ler, por exemplo, eles podem recomeçar aprendendo as vogais, reconstruindo as conexões para retomar essa habilidade. E o mesmo princípio pode ser aplicado aqui no TEPT complexo ou com o cérebro incapacitado pelo abuso narcisista. Existem coisas que você costumava fazer com facilidade, como pensar com clareza, lembrar de detalhes, ou tomar decisões confiantes, que agora parecem ser muito difíceis. E no caso do transtorno de estresse pós-traumático, essas conexões não estão mortas, como no caso de um derrame cerebral, mas elas estão encobertas, como uma trilha na floresta que foi deixada lá sem uso por muito tempo. O mato começou a crescer, ficou encoberto lá pelo mato. Então, parte do processo de cura do transtorno de estresse pós-traumático e da superação da névoa cerebral envolve percorrer novamente essas trilhas que ficaram bloqueadas. E é preciso reencontrar essas vias neurais que você não tem acessado há muito tempo, limpando o caminho para restabelecer a clareza e o funcionamento saudável do cérebro. E se você viveu em um ambiente onde esse estresse crônico e a manipulação emocional eram constantes, especialmente em situações de abuso emocional e coberto, pode ser que você nunca soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas sempre sentisse que algo estava errado. E isso fazia com que você vivesse em um estado constante de medo. Entende aqui? Pense na expressão andar sobre cascas de ovos. Você estava sempre tentando prever o que poderia acontecer a seguir sem saber ao certo o que desencadearia a raiva ou insatisfação da outra pessoa. Em vez de viver a sua vida de forma autêntica, você ficava constantemente preocupada, como alguém andando por um campo minado, sempre cautelosa e insegura. E esse estado emocional é comum em quem vivia em um ambiente com manipulação emocional ou abuso psicológico. Agora, é importante entender que não precisa ser uma situação de alta intensidade como episódios de violência física ou explosões emocionais. Às vezes, o medo era mais sutil, como o receio de deixar outra pessoa irritada ou desapontada, porque você não sabia quais seriam as consequências disso. E esse medo constante, mesmo que de baixo grau, fazia com que você estivesse sempre em estado de alerta. Muitas vezes, pergunto aos meus pacientes assim, o que você tinha medo? Se não havia abuso físico, qual era o seu medo? Frequentemente, eles ficam surpresos ao perceber que a ameaça de violência física não estava presente. E claro, em alguns casos, a violência física poderia existir. Mas aqui eu estou falando de abuso emocional encoberto. Eles começam a perceber que o medo ele vinha da sensação de responsabilidade pelas emoções da outra pessoa, o medo de que ela ficasse insatisfeita, irritada ou criticasse. E esse medo crônico, por estar presente o tempo todo, cria uma via neural que está constantemente ativada. E depois de tanto tempo percorrendo essa trilha de medo, ele se torna a sua emoção padrão. Você não precisa mais tentar sentir medo, ele simplesmente está lá, automático, como parte do seu estado emocional diário. Parte de superar a névoa cerebral envolve enfrentar o medo que a mantém ativa. Quando estamos em um estado constante de medo, nossa amígdala é ativada e nosso corpo é inundado por hormônios de estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e por isso nós precisamos aprender a acalmar esse medo
E agora, sendo honesto, trabalhar essa parte da névoa envolve uma componente aqui que é de lógica. Você precisa começar a reconhecer o que exatamente está me causando medo. Por que eu estou com medo aqui agora? Esse medo é real? É algo realista? Trazer esses pensamentos para a sua consciência é fundamental para poder enfrentar as distorções cognitivas que foram criadas durante o abuso. No entanto, só a lógica nem sempre é suficiente. Ao lidar com a névoa cerebral e os efeitos do estresse crônico, é importante considerar que, além dos fatores emocionais e cognitivos, questões físicas e hormonais também poderão estar aqui envolvidas e muitas vezes, mesmo após realizar trabalho emocional e somático para poder superar o trauma, o corpo pode continuar liberando hormônios de estresse, mantendo aqui o sistema nervoso em estado de alerta. É aqui que a abordagem holística pode ser útil. Avaliações mais detalhadas do corpo, como o funcionamento das glândulas suprarrenais e possíveis sensibilidades alimentares, como alergias ao glúten, podem revelar fatores adicionais que impactam diretamente ao sistema nervoso. Por exemplo, alergias ao glúten podem afetar o intestino de algumas pessoas, enquanto em outras podem causar problemas no sistema nervoso, mantendo ele superativado. Quando o corpo está em um estado de constante produção de hormônios do estresse, é difícil alcançar uma verdadeira sensação de relaxamento, mesmo com o trabalho terapêutico. Por isso, é fundamental abordar tanto a regulação dos hormônios quanto o ajustar aqui a dieta para promover um estado de equilíbrio no sistema nervoso. Essas intervenções, quando combinadas com o trabalho cognitivo e somático, podem te ajudar a restaurar a clareza mental e trazer maior regulação do seu corpo. Ao explorar essas questões de forma integrada, é possível avançar de maneira mais eficaz no processo de cura do transtorno de estresse pós-traumático e na superação da névoa cerebral, garantindo que o corpo esteja alinhado com o progresso emocional e mental. Quando você passa por abuso narcisista ou trauma infantil, o seu cérebro fica sobrecarregado com experiências que não fazem sentido. O cérebro, ele naturalmente tenta dar significado às coisas, mas quando não consegue, ele fica preso nesse ciclo de confusão. E ao longo dos anos, essa sobrecarga de informações pode manter o cérebro em um estado de estresse, tentando processar e entender aquilo que foi vivenciado. E por isso, ao começar a trabalhar na cura, é essencial praticar técnicas de aterramento que podem acalmar o seu corpo e firmá-lo aqui no presente. E isso inclui prestar atenção aos seus pensamentos e trazê-los de volta ao momento atual. O momento presente é geralmente muito menos estressante do que estar preso ao passado, revivendo os traumas, ou o futuro, preocupando-se com o que pode acontecer. E esse processo de trazer a mente para o presente envolve treinar o seu cérebro para criar novas vias neurais. Quando você passou por um trauma, a via neural para ruminação e pensamento excessivo foi muito utilizada e desgastada. Para mudar isso é preciso tempo e prática. Cada vez que você nota que está se sentindo em opressão e traz seus pensamentos de volta ao presente, você está ajudando a abrir um novo caminho para o seu cérebro. Pense nisso como desbravar uma trilha coberta de mato. Cada vez que você pratica esse retorno ao presente, é como se você estivesse limpando essa trilha novamente, tornando o caminho mais claro e acessível. E com o tempo, o cérebro começa a se ajustar e a ruminação diminui, enquanto a capacidade de viver no momento presente aumenta. A culpa é outro fator importante a ser abordado. Culpa é aquela sensação de se sentir mal por coisas que você fez ou deixou de fazer. Quando você começa a despertar um abuso narcisista ou trauma infantil, não só percebe que a outra pessoa fez, mas também começa a se questionar sobre suas próprias ações ou omissões. Perguntas como: por que eu fiquei tanto tempo em algo tão doloroso? Por que eu permiti isso? Por que eu não fiz aquilo? Podem surgir e essa culpa pode se tornar algo avassalador. E o problema com a culpa é que, por mais que você revisite essas questões na sua mente, elas não produzem uma solução. Você acaba se sentindo nesse ciclo mental e a culpa se torna uma camada da névoa cerebral que é justamente sobre esse sentimento de estar em paralisia. Uma parte fundamental do processo de cura é chegar a um ponto de auto-perdão e perdoar a si mesmo ou a si mesma pelos seus erros cometidos. Todos nós cometemos erros. Não há ninguém que possa dizer que fez ou faz tudo certo o tempo inteiro. Um dos erros mais comuns é tolerar comportamentos abusivos, algo que muitos de nós fizemos no passado, tolerar abusos. E em algum momento precisamos perdoar o passado e perdoar nós mesmos por aquilo que não podemos mudar, porque não temos compreendido antes, que entendemos agora, e a gente não pode fazer mais nada sobre isso. Se não perdoarmos a nós mesmos, corremos o risco de continuar presos nessa névoa cerebral, revivendo erros do passado, em vez de seguir em frente e encontrar a paz presente. E a última emoção a ser trabalhada é o luto, que é muito presente em casos de abuso narcisista devido a grandes quantidades de perdas envolvidas. O processo de cura ele passa necessariamente por lidar com essa emoção.
E muitas vezes queremos empurrar essa coisa para o lado, né? Ou ignorar isso, porque o luto pode ser avassalador e tudo o que queremos é seguir a nossa vida em frente. No entanto, se não trabalhamos através dele aqui, se a gente não trabalhar através desse luto, o luto continua a nos acompanhar, surgindo em diferentes momentos, nos mantendo aqui numa prisão, impedindo de viver plenamente o presente e criar a vida que a gente deseja. Superar a névoa cerebral inclui a dar a si mesmo o tempo necessário para poder processar o luto. Um caminho para além do luto é passando por ele, enfrentando ele, e embora esse processo não seja fácil, é emocional, difícil e desafiador, ele é essencial para liberar as emoções que nos mantêm presos. Trabalhar essas emoções é o que permite avançar e encontrar a verdadeira paz. Se você achar difícil passar por esse processo sozinho, considere buscar apoio. Sendo médico e alguém que também passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para se consultar comigo, adotando uma abordagem que não só alivia os sintomas, mas promove aqui uma recuperação integral da sua saúde física e mental. Durante as consultas particulares, nós podemos tratar os problemas como ansiedade, depressão, sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular, problemas digestivos e fadiga constante e outros problemas que podem estar afetando aqui o seu bem-estar. Você terá total sigilo e um ambiente seguro para poder discutir seus sintomas abertamente, além de orientação médica que precisa para poder recuperar sua saúde, e juntos vamos construir um plano de ação personalizado que pode incluir prescrições de medicamentos, se necessário, e encaminhamentos para outros profissionais, como psicólogos, advogados. E se você precisa de apoio especializado para poder recuperar sua saúde e seu bem-estar, acesse o link que está na descrição aqui deste vídeo ou digite aí no seu navegador o endereço que aparece aqui na sua tela. Agora, se você gosta do formato do conteúdo em vídeo que eu apresento aqui no YouTube e quer ter acesso a um método didático e organizado que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas, e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e a vergonha, orientações sobre como lidar com o abusador quando se tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas para reconstruir a sua identidade. E além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para poder baixar, imprimir e revisar esse conteúdo, e um grupo de apoio com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você, que já estão no processo mais avançado de cura. Para ter acesso a todo esse material, você deve acessar o link que também está aqui logo abaixo na descrição desse vídeo. E antes de finalizar, eu tenho um recado aqui para você. Agora você pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Fazendo isso, você tem alguns benefícios, como acesso ao meu grupo de apoio, possibilidade de enviar sugestões de temas para os vídeos, participar de lives que são exclusivas para vocês que são apoiadores e até ter um desconto dos meus produtos e atendimentos. Então conheça o meu clube de membros clicando aqui embaixo em Seja Membro. E por fim, deixe seu comentário aqui, eu leio todos, respondo todos. É muito importante você dizer o que você achou desse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e faz com que alcance outras pessoas. Agora, para se aprofundar ainda mais nesse assunto, você precisa de assistir a esse vídeo aqui também, ó. Como os narcisistas confundem a sua mente. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.